Uma mulher autêntica e extrovertida, uma mulher de fé e que luta pela justiça. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da doutora Ana Carolina Fernandes de Oliveira, que é gente como a gente. O Gente Como a Gente de hoje é com a doutora Ana Carolina Fernandes de Oliveira, promotora de justiça aqui de Nova Mutum, que hoje vai falar um pouquinho mais sobre ela e mostrar que ela é gente como a gente. Doutora, muito obrigada por aceitar o convite e falar um pouquinho mais de quem é a Ana Carolina. Eu que agradeço, Kelly, é uma felicidade, eu me senti honrada. Confesso que também um pouquinho preocupada, como eu já disse, porque falar da gente, como pessoa sempre delicado, mas eu fiquei feliz e principalmente por ter sido escolhida diante de tantas pessoas bacanas que desempenham um trabalho legal aqui em Nova Mutum. Muito obrigada. Ficamos felizes. Doutora, para começar, quem é a Ana Carolina? Quem é a Ana Carolina desde o bebezinho até essa mulher hoje de representatividade? Ai, meu Deus, já começou, Foi pergunta difícil. Bom, quem eu sou? Eu sou uma pessoa normal. Eu cresci numa família tradicional, Meus pais foram casados praticamente até o fim da vida do meu pai. Eu tive 3 irmãos inicialmente. E depois, estudei, minha mãe lá, estava até comentando com meu esposo ontem que a minha mãe sempre pegou muito no nosso pé para estudar, que era a nossa obrigação, e eu levei sempre isso muito a sério. E eu lembro que um belo dia eu descobri que uma prima tinha feito o concurso para ser promotora de justiça, mas o que é isso, Nunca tinha ouvido falar. E quando me falaram o que fazia, eu falei, eu quero ser isso. E como faz para ser isso? Tem que fazer direito. Então eu fiz direito, e aí depois de muito esforço, não foi fácil passar no concurso, eu alcancei o objetivo e comecei a carreira. E descobri que era um pouco mais do que eu sabia. Porque eu descobri não me querendo apenas mexer com os processos, mas querendo fazer diferença na vida das pessoas. E cheguei até aqui. Doutora, falando da mãe, da família, a senhora é goiana, mas mato-grossense ao mesmo tempo, Como que foi a infância da Ana Carolina? Então, eu nasci em Goiânia somente. Com 1 ano de idade, eu fiquei morando lá até o 1º ano com os meus avós, e com 1 ano de idade eu vim para cá, para Mato Grosso. E foi uma infância comum, eu não considero que foi traumática, nada muito que tenha me marcado negativamente. Foi uma infância comum e feliz. Resumida, Sim. Uma infância aproveitada. Sim. E a fase da adolescência? Quem era a Ana Carolina? Como toda adolescente. Chata, revoltada, achando que eu sabia mais que todo mundo. A dona da verdade. A dona da verdade. Ai, meu Deus do céu, eu já estou orando para que a minha filha seja um pouco mais. Mas bem correto, todos os adolescentes, eu acho que não muda, os pais têm que ter uma paciência enorme. Mas em relação a essa questão da carreira, eu sempre tinha esse foco. Sim. Estudiosa. Exatamente. Isso aí, nunca dei trabalho em relação a isso. E também como eu tinha esse foco, eu demorei para namorar, Então só fui namorar quando meu primeiro namorado já tinha passado na faculdade. Ai, que legal. Então foi, mas considerando a pessoa, eu era bem chatinha, reconheço. Mas também eu creio que isso foi relacionado a descobrir, algumas coisas. Na infância você vive um mundo meio de fantasia, e você começa a descobrir que as pessoas não são como você achava, que as histórias não são como você imaginava, que as coisas não são perfeitinhas e certinhas. E eu acho que esse momento de descoberta com a imaturidade
faz com que o adolescente, eu no caso, não consiga reagir da melhor forma. O adolescente não é naturalmente resiliente, ele não é naturalmente compreensivo. Isso que se você tem algum adolescente em casa é uma exceção, agradeça, porque em regra eles não são. Então é muita coisa para você lidar de repente, é como se os seus olhos se abrissem de repente e você não tem maturidade para isso. Então é preciso ter esse acompanhamento dos pais para que a gente possa passar por essa fase. Eu digo que é uma fase que você tem que passar, é uma fase realmente. E eu passei por ela. Não foi fácil, não digo que é a melhor fase da minha vida, não. Não voltaria lá, não. Mas é isso, eu acho que toda fase ela te traz essa construção de quem somos, né, doutora? Por mais difícil que ela seja, né? Exatamente. E nesse momento a senhora disse que sempre foi estudiosa e sempre soube o que quis. Teve algum momento em que houve uma outra opção a não ser da justiça? Não, eu lembro que quando eu fui, na minha época, você fazia escolha no vestibular, você escolhia a segunda opção. Creio que se você não conseguisse os pontos para a primeira, entrava na segunda. Eu era tão certa que a minha segunda opção era medicina. Tipo, quando, né? Tipo assim, porque se eu não tinha jeito, não tinha como marcar a segunda opção direito. Então sempre foi esse foco. E na faculdade também eu fiz estágios e trabalhei em todas as áreas. Todas. E eu via, e cada vez que eu trabalhava em um outro lugar que não era o MP, eu tinha certeza que eu queria ser promotora de justiça. Fiz concurso para outras áreas, mas Deus é tão grande que Ele não me deixava passar. Eu ficava ali na beira, mas hoje eu entendo que havia esse propósito, né? Muitas vezes a gente chega às vezes numa fase da vida, quando a gente quer algo e a gente não alcança, que o desespero começa a bater na porta e você começa a negociar. Então assim, eu quero ser promotora de justiça, estou fazendo concurso, não passo, eu começo a negociar, mas talvez se eu passar para a magistratura, talvez se eu passar para a defensoria, talvez se eu passar para a polícia, eu posso ser feliz lá também. Então você começa a negociar os seus valores e os seus sonhos. Isso é muito perigoso. Porque normalmente a infelicidade vem dessa negociação. Você começa a abrir mão de uma coisa aqui, de outra ali, e quando você vê, você é infeliz porque você não é nada do que você sempre sonhou. Então, eu confesso que nesse momento de desespero de não ser aprovada, eu pensei nisso. Mas tinha alguém muito maior do que eu que falou, não, calma. Eu tenho planos, e meus planos sempre são mais altos, Deus fala isso. E por isso eu tive a bênção de não ter esse desvio de rota. E a senhora acha que isso também se dá, doutora, pelo fato da exigência de que nós nascemos, nós temos ciclos a serem cumpridos, a mulher tem que estudar, se formar, casar, ter filhos? Tinha isso para Ana Carolina? Não, sim, tinha todas as cobranças, ninguém é imune às cobranças. As pessoas elas cobram, você termina hoje, né, o ensino médio, você tem que passar no vestibular, você termina direito, você tem que passar na OAB, mesmo que você não queira ser advogada, tipo como era o meu caso, mas eu passei por essa pressão. Você chega numa determinada idade, você tem que casar. Você casa, gente, eu casei, tem 2 meses, as pessoas já estão sonhando com os meus filhos. Eu sonhei ver você grávida, tipo assim, não dá nem tempo às vezes de você curtir as suas fases, porque existem essas cobranças, e eu passei por todas elas. Em alguns momentos elas foram mais fortes e me causaram angústia, ansiedade, tristeza, mas hoje eu consigo resistir à maior parte delas. Mas ainda existem? Sim, existem, eu sou ser humano, né? Então, por mais que eu trabalhe e não permita que elas permaneçam, porque eu acho que talvez esse seja o caminho. Você não deixar que aquilo permaneça. Acontecer, ela acontece. Um momento, né, de tristeza, de angústia, acontece.
Mas acho que a nossa função é não deixar que isso permaneça. Que bom. Então, a doutora Ana Carolina desde sempre soube que seria a doutora Ana Carolina. O doutora vem junto, né? Eu queria ser promotora de justiça. Eu queria promover a justiça, exatamente. Ajudar as pessoas. Exercer uma função que eu acordasse todos os dias e ficasse feliz de ir para o meu trabalho e de fazer o que eu faço. Eu creio que, como na maioria das áreas do direito, a gente não pode parecer que a gente é muito festejada, mas não é não. Pelo contrário, as pessoas, quando não gostam do que a gente faz, têm mais, como vamos dizer assim, disposição de me falar do que aquelas que ficam satisfeitas. Então a gente faz realmente pela missão. A senhora falou da prima que tinha feito concurso. Depois que a senhora entendeu o que era a promotoria de justiça, quais foram as inspirações? No Ministério Público? No Ministério. Ou na área de atuação da justiça, de fazer justiça? Principalmente, eu diria hoje, os meus colegas de concurso. Porque eu acho tão delicado você colocar como ídolos, vamos dizer assim, pessoas que você não convive. Porque fazer uma imagem é muito fácil, nossa. E aí depois você vai lá e você vê às vezes que é muito marketing, entendeu? Mas assim, as pessoas que eu convivi do meu concurso, a grande maioria delas são colegas que eu olho e falo, eu brinco, eu quero ser como você quando crescer. Então, por exemplo, aqui em Nova Mutum são meus colegas de concurso, doutor Henrique, doutora Daniele, mas assim, eu tenho exemplos de pessoas que eu vejo ali que dão tudo, dão suor, dão tempo, tiram tempo da família, querem fazer a diferença, sabe? Então essas são pessoas que eu realmente admiro. E tem que ser, o Ministério Público ele exige muito, né, doutora? Sim, a gente não eu digo e eu falo isso para as pessoas que trabalham aqui, seja do estagiário ou assessor, a gente não é servidor público, assim, no sentido, venho, vou bater ponto e vou embora, não, a gente serve ao público. Não sei se dá para perceber essa diferença, eu não sou só um funcionário, eu sirvo. Então eu preciso, as pessoas quando entram ali, elas nunca entram felizes, elas sempre estão com um problema. Então eu preciso entender isso e servi-las para fazer o nosso melhor. Muitas vezes a gente não consegue fazer o que a pessoa quer, mas a gente tenta fazer o melhor, buscar a justiça, não depende só do Ministério Público, mas a gente busca exercer essa missão. É realmente uma missão, né, doutora? Depois de tanto tempo em Nova Mutum, com trabalhos, né, exercendo esse papel, criando projetos que hoje são exemplos fora de Nova Mutum, a senhora já se considera uma mutuense? Sim, nossa, há um bom tempo. O que aconteceu? A gente chegou aqui em Nova Mutum e assim, sem conhecer a cidade e tal. E a cidade, tanto eu digo isso por mim e pelo Dr. Henrique, a gente se apaixonou. E a partir do momento que a gente se apaixonou, a gente falou, tá, mas para ficar aqui a gente precisa de algumas coisas, porque senão nos obriga a ir embora. E a gente começou a trabalhar para isso, e que foi elevar Nova Mutum. Então hoje Nova Mutum tem o mesmo status de Cuiabá. Então eu só mudo daqui realmente se eu quiser. E a partir do momento que a gente fez isso, até antes disso, eu recusei uma promoção. Eu poderia, acho que 5 colegas passaram na minha frente, eu recusei uma promoção para ficar. E eu lembro que no dia que eu recusei a promoção, eu falei, pois agora eu vou tomar chimarrão, fui comprar minhas cadeirinhas lá de sentar na praça, e eu sou, enfim, mutuense em todos os sentidos, voto, pago imposto e pretendo ter meus filhos aqui. Trouxe meu esposo para cá. Isso que eu ia falar, uma cidade de realização de sonhos, né, doutora? Exatamente. A senhora realizou muitos sonhos aqui já? Muitos. Realizei muitos sonhos. Para começar, eu encontrei uma igreja onde eu me sinto em casa. Então eu não tenho pastores, eu tenho pais ali.
Isso era um sonho. Eu fiz amigos. Em todo o tempo que eu fui promotora de justiça, a única cidade que eu fiz amigos foi aqui. Não porque as outras cidades não tivessem pessoas legais, é isso que eu quero deixar claro. Tinha. Mas, como você sabe que você meio que está passando, você resiste a isso porque eu tô aqui por algum tempo, vou embora e tal. E aqui, desde o início eu quis ficar. Então você se permite e as pessoas também começam a querer se interessar por você, não pela promotora de justiça, mas por quem você é. Então fiz amigos. Criamos esse projeto que era um sonho. Eu queria fazer algo que fosse mais que mexer em processo. E me casei, né? Conheci o meu amor, graças a Deus, e consegui realizar esse sonho. Então, assim, a minha vida pessoal tá completa também, né? Tem que andar junto, né? Sim. A história do casamento, ela é muito linda. Para quem consegue acompanhar a doutora nas redes sociais, que ali tem o trabalho, a vida pessoal da Ana Carolina, sabe que foi algo assim realmente planejado por Deus nos detalhes, né, doutora? Foi. Deus olhou todos os detalhes. Impressionante. Mas Ele é um Deus de detalhes, né? Ele é. Então, foi tudo bem cuidadinho, bem feito pelas mãos dele. Fruto de muita espera. Mas valeu a pena esperar. 2 meses. Agora, não, que nós estamos casados no civil, fizemos 3 meses. De uma história que apenas começou. Apenas começou. O nosso aniversário de namoro é em maio. Maio vamos fazer 1 ano de namoro. Mas já casamos. Ele é da igreja também, doutora? Na verdade ele é evangélico, assim como eu, mas agora ele é membro da igreja, mas ele não era, ele morava no Paraná. Ele era meu professor de teologia. E a gente se conheceu pela internet. Que legal. Né? Essa coisa da igreja, ela é muito forte. Como nós dissemos na abertura, a senhora é uma mulher de fé. Isso vem desde criança? Sim. Eu não sou evangélica de berço, mas o meu relacionamento com Deus vem desde criança. A minha família é uma família muito religiosa, muito mesmo. Eu tenho uma tia que é freira, eu tenho um primo que é padre, na casa da minha avó tem uma capela, então eu brincava que eu não era não praticante, eu sabia todas as orações, rezar todo tipo de terço, eu sabia tudo. Sabia mexer na Bíblia. Minha mãe foi catequista, ministra, então assim, isso vem desde sempre. E aí, num determinado momento da minha vida, eu me aprofundando um pouco mais, tendo um pouco mais de acompanhamento, eu me converti, né, e me batizei em 2015. E assim, estou muito realizada, foi uma decisão muito bem tomada, minha família me apoiou, não tive esses problemas, assim, e eu considero que a virada na minha vida, quem me conhece, entende que a virada na minha vida foi nesse momento, que no momento da minha conversão eu me tornei outra pessoa. Não consigo te explicar, só Jesus. Mas foi a melhor decisão que eu tomei, não tenho a menor dúvida. E hoje vive isso e também transmite muito isso, né, doutora? Eu busco, já que as pessoas querem me ouvir, querem saber de mim, né? Eu busco eu falo do meu trabalho, dos projetos, sim, divulgo, mas eu busco levar um pouco mais, né? As pessoas estão carentes disso. A rede social tem muita coisa que não presta, tem muita gente falando bobeira. Então, se eu puder levar um pouquinho de Deus, da palavra de Deus, do que Deus quer pra gente, porque a gente as pessoas estão muito perdidas,
estão aceitando muito pouco da vida, dos relacionamentos, vivendo muito pouco os seus sonhos. Eu creio que talvez seja um pouco também dessa realidade que a gente está tendo. Então, se eu puder usar disso para falar algo que eu sei que é bom, que é sobre Deus, sobre Jesus, eu estou aproveitando dessa oportunidade. Desses propósitos que Deus já realizou na vida da Ana Carolina, tem muita coisa ainda que a Ana Carolina tem ali pedindo e trabalhando para que aconteça? Sim, tem. Nossa, tem bastante. Pessoal, a pergunta? Pessoal. Pessoal. Então vamos lá. A gente quer filhos, né? Estamos orando para o Senhor nos abençoar com filhos e poder ter a nossa casinha. A gente não tem muitos, a gente não é muito, vamos dizer assim, ousado, eu acho que até nos nossos sonhos. A gente quer ter a nossa casinha, os nossos filhos e poder criá-los no caminho do Senhor. É isso que é pessoal, agora esses são os meus sonhos. Já que a senhora falou, e profissionalmente? Profissionalmente, eu lembro que quando a gente elevou Nova Mutum e que eu promovi, as pessoas me perguntaram, e agora você vai para Cuiabá? Eu falava, gente, eu cheguei onde eu queria chegar. Então, em que relação à movimentação de carreira, eu estou onde eu quero. O que eu quero profissionalmente? Eu sonho em ampliar o Projeto Luz. Ampliar mesmo, assim, não só para Nova Mutum, mas em todo o estado. Tenho outros projetos em vista. A gente está pensando em também fazer um projeto para a questão de violência doméstica aqui. Estamos já trabalhando, esperando que essa pandemia passe para a gente poder efetivá-lo. E em relação ao ministério, você não perguntou, mas em relação ao ministério, nós estamos sonhando em um ministério envolvendo casais. Aí eu tenho perguntado para as pessoas, para várias pessoas assim que estão casadas há muito tempo, se elas aceitariam ouvir conselhos meus e do Robson. Aí até agora todo mundo falou que sim. Eu falei assim, não, mas seja sincero. Até agora eu não achei que falou que não. Aí assim, porque a gente apesar do pouco tempo de casado, a gente tem muita experiência de vida, né? Eu já fui casada. Então a gente tem esse sonho, mas eu também tenho um outro que é algo meu, que eu sonho, que eu queria fazer alguma coisa com mulheres, mas eu queria fazer alguma coisa com mulheres solteiras. Tem algum? Porque eu passei por... tem. Eu fiquei 10 anos, né? Eu me divorciei e fiquei 10 anos até me casar. Então eu sei o que é ficar, porque quando eu me casei a primeira vez, eu saí da casa dos meus pais. Então eu sei o que é ser solteira neste mundo. Neste mundo que diz que a mulher, ela pode fazer o que ela bem entender, a gente concorda, nós temos todos os direitos, nós somos livres, mas ao mesmo tempo que isso acontece, ela quer um companheiro. E aí, em determinados momentos, essas posturas elas chegam quase a se contradizer. A balança não equilibra. Exatamente, a balança não se equilibra. E eu sei disso porque eu estive neste lugar. Então eu não estou falando por quem não sabe. E chega num determinado momento em que você precisa adotar até uma postura com você, de autoestima, de cuidado, de amor próprio. E quando você consegue isso, você realmente está pronta para o relacionamento. Porque senão você começa a fazer aquilo que eu fiz lá atrás com o concurso. Você começa a negociar os seus valores, os seus sonhos. E aí a gente vê tanta realidade que me entristece, como eu falei, eu mexo na área de violência doméstica, das mulheres sofrendo violência de todas as formas. Física, psicológica, sexual. Porque elas vivem num estado de carência e de falta de amor próprio que aceita essa realidade. Então eu queria trabalhar com essas mulheres para mostrar para elas que Deus tem planos para todas as pessoas, Ele não tem filhos preferidos e que nós merecemos
ser amadas, cuidadas, bem tratadas, respeitadas. E assim, eu vivo essa realidade hoje. Quando eu comparo, meu Deus, com os relacionamentos que eu aceitei ter, por viver essa carência, eu não consigo, eu tenho vontade de voltar lá atrás e me bater. Como que você aceitava isso? Falarem, fazerem, te tratarem dessa forma, é porque essa carência era muito maior do que o amor que eu sentia por mim. E quando eu fui tratando isso, e eu conheci o Robson, eu vi que ele era exatamente o homem que iria me tratar como eu deveria. E eu tenho vivido isso, e eu sei que todas podem viver. Então eu tenho, e isso é algo que está muito nos meus sonhos, que eu estou orando para ter essa possibilidade de poder ajudar essas mulheres. Viu? Vem projeto novo por aí. Isso é bom, mostrar a sua realidade para tentar ajudar outras mulheres. Conte conosco, doutora, conte conosco. Então, a doutora Ana Carolina já amou, já errou, E como? Tem sonhos, realizou muitos sonhos, adora animais, leva uma vida saudável. A doutora é gente como a gente. Fora a imagem que nós temos da doutora atrás da cadeira, sim, né? Sim, que é até uma imagem necessária, né? Sim. A gente tem que saber que a gente precisa ter uma postura por várias razões. Mas sim, sofro da mesma forma, padeço para perder peso. Já tive muita decepção na minha vida. Já sofri com rejeição, com várias outras situações. E tenho TPM. Clássica. Né? E sim, as pessoas são assim, e é importante, achei bacana o seu quadro, porque às vezes as pessoas nos olham muito achando até que a gente não erra, né? E aí quando vê um ou outro erro, cai matando. Mas não, a gente vai ter dia mesmo que a gente vai estar melhor, pior, mas o que eu acho interessante, estou até lendo um livro que fala sobre isso, é que a gente tem que viver sabendo que a nossa vida tem um sentido e sair em busca disso. Se você fizer isso, os seus dias vão valer a pena, e era uma coisa que sempre me preocupava muito. Eu quero chegar ao final da minha vida olhando para trás e sabendo que eu fiz tudo que eu podia fazer para que a minha vida tivesse sentido. Errar não é o problema, né, doutora? Não, errar não é o problema. Pelo contrário, eu gosto de falar muito sobre perdão, e a gente aprende que quando nós somos falíveis, a gente começa a entender também que as outras pessoas são falíveis e começa a conseguir ter uma vida mais leve. Eu falo que, nossa, se tem um negócio que eu não aguento ficar com um problema, eu quero resolver logo pra ter a vida mais leve. Então, errar não é um problema, e a gente tem que aprender principalmente a se perdoar, né? É isso. Doutora, a gente vai fazer um bate e volta agora. Tá. Eu vou fazer uma pergunta e a senhora escolhe uma palavra para responder, ou algo que represente essa pergunta. Tá. Ana Carolina, em uma palavra. Fé. Fé. Uma comida. Uma comida massa, qualquer uma. O sanguinho italiano, né? Uma música. Uma música. Agora, depois do nosso casamento, Photograph, do Ed Sheeran, que foi a música que meu esposo entrou. Marcou. Me marcou. Uma saudade. Meu pai. Doutora, um sonho. Ter filhos. Um lugar favorito. Ai, meu Deus. Hoje é minha casa. Um medo. Um medo. Caramba, hein? Olha, pergunta difícil. Porque eu aprendi que o medo não é... Quando você tem fé e você confia, você
o medo não faz parte, assim, da sua vida. Tipo, você confia, então você vive firmada em alguma coisa, né? Firmada, no meu caso, firmada na rocha. Eu vou dar um exemplo. Por isso que tá sendo difícil eu responder essa pergunta. Eu não tenho medo de morrer, eu sei pra onde eu vou. Eu não tinha medo de ficar só. Eu sabia que Deus, se Ele não me trouxesse alguém, Ele iria suprir isso. O amor, isso, o amor de Deus, Ele lança fora todo medo. Até quando eu peguei Covid, o povo falava assim, você tem medo de morrer? Eu falava, não. Eu sei pra onde eu vou. Então, assim, não consigo pensar. Hoje não tem medo. Hoje eu não. O que estraga o dia da Ana Carolina? O que estraga o meu dia? Quando eu encontro... o que estraga o meu dia? Quando eu encontro alguém especial no trabalho que não consegue sentir a dor do outro. Isso estraga o meu dia. Então, eu não consigo uma palavra para isso. Falta de empatia. Pode ser, falta de empatia, né? Mas isso acontece em especial, muito, né, no meu trabalho. Então, gente, aquelas vítimas, eu me coloco tanto no lugar das vítimas, eu sofro tanto junto com elas. Quando às vezes vejo um ou outro profissional tratando como se fosse qualquer coisa, isso estraga o meu dia, eu fico muito brava. Então, quando as pessoas falam por aí que eu sou brava, normalmente é por isso, tá? E o que salva o dia da Ana Carolina, assim, que deixa o dia pronto, salva o meu dia, deixa o meu dia leve? Ontem aconteceu isso, um abraço de uma criança. Uma criança? Amo criança. E doutora? Das minhas palestras. Logo volta. E doutora, hoje qual é a regra da vida da Ana Carolina? O que baseia a sua vida? Que baseia a minha vida hoje é Deus e tudo que vem dele. Tudo que vem dele, tudo que está na palavra dele. Então, por exemplo, o meu casamento, eu não consigo achar outra explicação, não só para ele acontecer, mas para a gente ser tão feliz que não é Deus. A gente ter feito tudo do jeitinho que ele queria. Então, a minha regra é essa. Aqui no trabalho, eu sempre busco agir conforme agradasse a Deus. Eu erro muito. Gente, vocês não têm noção. E a pessoa mais crítica que existe no mundo, minha, sou eu. Eu sou muito crítica. Eu tenho que fazer muita terapia com isso, porque eu não preciso de ninguém para me criticar. Então, a minha regra é ele. Quero fazer conforme agrade a ele. Isso, como a senhora disse, em todas as vertentes da Ana Carolina, hoje é Deus. Eu não consigo separar. Então, por exemplo, quando vem algo que é contrário aos meus valores, às minhas crenças, eu já me dou por suspeita, deixo que outra pessoa atue. Eu preciso ser muito verdadeira no que eu tô fazendo. Muito. Então, hoje ele é a minha regra. Então, como eu disse no começo, uma mulher autêntica, uma mulher empoderada, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, né? E uma mulher da justiça. Essa é a Ana Carolina? Sim, eu diria que sim, eu acho, E uma mulher de família, acho que faltou isso, porque é muito importante para mim. Uma família no sentido amplo, e hoje a minha família com meu esposo. Acho que me define até mais do que todas essas. Quem conhece sabe como eu amo família. E mais um adjetivo, quem conhece a doutora, eu tenho o privilégio de conhecê-la desde como chegou, mas como promotora, fora essa postura que a senhora disse que tem que ter, a senhora é uma pessoa muito extrovertida, né, doutora? Quem conhece, né? A rede social também ajuda um pouquinho nisso, né? O povo fala, morri de rir de você e do Robson. Eu ainda achei o marido pior do que eu. No bom sentido, né? Eu tenho que segurar, ele é muito engraçadinho. Mas assim, eu acho que sei lá, é o meu jeito mesmo. O povo... Eu brinco que às vezes eu tenho que segurar, assim, pra né, manter uma seriedade. Até teve
um último julgamento que a gente participou ali, que, nossa, eu falava assim, eu tinha vontade, às vezes você via assim, porque tem gente que faz cena, né, faz uns teatros lá, e eu falava, gente, eu ficava com vontade de fazer umas piadas, tipo, né, nossa, vamos lá, vai ganhar o Oscar, mas não posso. Então a gente tem que manter a postura, mas, é um jeito de aliviar também essa tensão, né. Tá certo, doutora. Queria agradecer esse bate-papo, das pessoas poderem conhecer um pouquinho mais da Ana Carolina, né? Agora Ana Carolina Fernandes de Oliveira. E conhecer que não é só o Ministério Público, por trás dessa mulher empoderada que luta pela justiça, tem uma mulher com muitas outras adjetivos, muitas outras cargas fora isso, e que é gente como a gente. Sim, obrigada. Fiquei muito feliz e é isso, nossa vida é essa, né? A gente tem uma profissão, a gente tem missões, mas a gente também não pode esquecer do nosso eu. Eu sempre falo assim, você tem que voltar para casa, estando feliz com quem você é. Então esse foi o bate-papo, hoje conhecendo um pouquinho mais da Ana Carolina Fernandes de Oliveira, nossa promotora de justiça aqui de Nova Mutum, e que é gente como a gente. Acompanhe nossas redes sociais e até a próxima semana.